Dando sequência à oração do Pai Nosso, enfatizando os pedidos, que são 7, os 3 primeiros dizem respeito à busca pelo reino de Deus, os 4 últimos pelas necessidades humanas de caráter temporal e espiritual. Hoje eu quero enfatizar a terceira petição, que é o terceiro pedido, no contexto da busca pelo reino de Deus, que está descrito na oração, onde é dito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso significa dizer? A Bíblia diz que os anjos fazem a vontade de Deus nos céus, de acordo com o Salmo de número 103, versículo 20. Os anjos do Senhor obedecem os seus mandamentos. Nós, homens, precisamos fazer a vontade de Deus na terra. Essa é a proposta divina, especialmente o povo dele, a eclésia. Acontece que a vontade de Deus, ela se nos apresenta a partir de 3 perspectivas, ou 3 expressões, que são elas: a vontade absoluta, a vontade permissiva e a vontade moral ou preceptiva. A vontade absoluta ou soberana, ela é a base tanto para a vontade permissiva, a vontade em que Deus autoriza que os homens, através da sua liberdade de decisão, eles tomem suas atitudes, façam suas escolhas. Quanto à vontade moral de Deus, ou à vontade preceptiva, elas estão fundamentadas na vontade soberana. Eu quero repetir. As expressões vontade permissiva de Deus, tanto quanto a vontade moral de Deus, que é a vontade preceptiva, estão fundamentadas na vontade soberana. Porque se não houvesse esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, um Deus que em si, na sua natureza, é um Deus que manifesta atributos que são únicos e exclusivos dele, a exemplo da onipotência, da onisciência, da onipresença. Esse Deus, ele está no controle de tudo. Ele criou tudo, ele sustenta tudo, está no controle de tudo. Por isso que existem essas expressões de vontade. Vontade permissiva, e Deus permite, mesmo não estando concordando, não estando de acordo, mas ele permite, por conta do livre-arbítrio. E a vontade moral de Deus, a vontade preceptiva, que é justamente o contraponto, onde Deus coloca para que não haja desculpas. O homem, por exemplo, em primeiro lugar, ele tem que ter consciência que existe uma vontade soberana. Deus está acima de tudo e de todos. Em segundo lugar, Deus permite tudo isso que nós estamos vendo aí, e permite por causa da liberdade que deu ao homem, e ele não vai tomar de volta. A Bíblia fala que os dons e vocações divinos são irrevogáveis. Agora, Deus coloca diante do homem a sua vontade preceptiva, que vem de preceitos, de mandamentos, de ensinamento, de normas, de regras morais, espirituais. Deus coloca para que não haja desculpas. Então nós temos essas 3 expressões da vontade de Deus diante dos homens. A vontade absoluta, ou a vontade soberana. Por exemplo, em Jó 42:2 é dito o seguinte: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano, Deus tem um projeto.
Esse plano e projeto de Deus é Jesus Cristo, que, aliás, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Vontade absoluta, vontade soberana de Deus. Em Isaías 46, versículo 10, está descrito o seguinte: Eu anuncio o fim desde o começo, e as coisas que não sucederam desde a eternidade. Eu que digo, o meu plano ou minha vontade está de pé, e eu farei toda a minha vontade. Deus tem uma vontade soberana, e o homem tem que se adequar a esta vontade soberana. Jesus Cristo. Agora, atrelada a esta vontade soberana, nós temos a vontade permissiva. Quando Deus envia Jesus, vontade soberana. Quando Jesus é entregue nas mãos de Pilatos, de Herodes, da elite religiosa judia e dos romanos, vontade permissiva. É o que está escrito em 2:23 de Atos dos Apóstolos e Atos 4:27 e 28. Ali nós vemos o retrato desta vontade soberana, né, em conexão com a vontade permissiva de Deus. No contexto da vontade permissiva, nós temos, por exemplo, 1 de Pedro 3, versículo 17, onde é dito: Se é da vontade de Deus que sofrais fazendo o bem, antes do que fazendo o mal. Ou seja, a vontade permissiva de Deus, ela tem um caráter redentivo, porque Jesus, ele sofreu, mas Jesus sofreu para salvar a humanidade. Ele se sacrificou em nome da humanidade para poder salvar a humanidade, perdoar a humanidade, dar oportunidade de esperança de vida eterna para a humanidade. Nós sofremos também com a permissão de Deus para que Deus possa provar a nossa fé, nos levar a patamares mais elevados na nossa espiritualidade, possibilitar que nós prestemos testemunho dele, mesmo no sofrimento. Exemplo de Jó. O Jó sofreu ali aquela situação, vontade permissiva de Deus. Jó perdeu tudo, Jó perdeu a sua saúde, perdeu seus filhos, seus bens, mas permaneceu firme. Vontade permissiva. Atrelada, obviamente, à vontade absoluta, porque a vontade permissiva, eu já disse, e a vontade moral de Deus, que é a vontade preceptiva, estão fundamentadas na vontade soberana. Se não existisse um Deus soberano, que está no controle de tudo, não haveria essas outras expressões de vontade. E, finalmente, a vontade moral de Deus, que é a vontade preceptiva, vem de preceitos, de ensinamento, de mandamento. Está lá em 7:17 do Evangelho conforme João, onde Jesus declarou o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, mediante a doutrina, quer dizer, preceito, daí vem a palavra preceptiva. Se alguém quiser fazer a vontade dele mediante a doutrina, o mandamento, saberá que a doutrina é dele e não de homens. Então nós vemos que temos essas três expressões da vontade de Deus registradas nas Escrituras: vontade soberana, vontade permissiva, vontade preceptiva, que é a vontade moral. A nós cabe permanecermos fazendo a vontade moral de Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos problemas, independente de quaisquer coisas. Nós temos que continuar fazendo a vontade de Deus.
revelada nas Escrituras, a vontade moral de Deus. Temos que continuar sendo orientados pelos preceitos, pelos mandamentos, pelos ensinamentos, pelas normas divinos, porque a vitória já foi decretada. É só observar o livro do Apocalipse: novos céus, nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais traição, não haverá mais corrupção, não haverá mais imoralidade, porque essas coisas se passaram e tudo se fez novo. E esse novo começa por cada um de nós. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos faça entender essas expressões da vontade dele. Vontade soberana. Deus está no controle de tudo. E a sua vontade soberana, ela acontece independente de qualquer coisa. É a vontade que independe do homem querer ou não, quer o diabo quer não queira, quer os homens queira, quer não. A vontade absoluta, soberana de Deus acontece. Ela aconteceu, o que está acontecendo vai acontecer no futuro. A vontade permissiva, Deus vai permitindo, os homens vão cada vez se tornando mais perversos, fazendo uso estúpido da sua liberdade de decisão, porque a vontade permissiva está atrelada ao livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus, como contraponto, está aí a vontade moral, a vontade revelada, a vontade preceptiva, para que não haja desculpas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os anjos fazem lá no céu, nós temos que fazer aqui na terra. E conforme está registrado em Romanos 12:2, ela é boa, agradável e perfeita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Amém. Valério Pontes.